Olá para todos e todas, nós vamos começar mais uma videoaula. Hoje a gente vai começar, estamos entrando na reta final das nossas revisões de conteúdo e hoje a gente vai começar a falar sobre os povos que viviam além da Europa no período medieval. Na aula passada a gente falou sobre o período da Idade Média dentro da Europa, só que o período medieval se passava no continente europeu. E haviam outros povos que viviam em outros continentes e tinham outros desenvolvimentos culturais. Então hoje a gente vai estudar os povos árabes e os reinos africanos, que eram territórios que tinham contato direto com esses europeus, certo? A história, gente, nós estudamos pelo ponto de vista da Europa. Isso é uma tradição histórica. É a maneira mais correta da gente estudar? Não sei se é a mais correta, não sei se a gente privilegia muito alguns conteúdos e deixa outros de lado. Por exemplo, a gente trabalha pouco história do Brasil, talvez, pouco história do Espírito Santo, por isso que eu sempre trabalho com vocês história do Espírito Santo, mesmo na educação, né, à distância, como a gente está tendo, sempre procuro trabalhar com vocês para a gente poder ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa. Então hoje a gente vai conhecer um outro povo para a gente poder diversificar um pouco nosso conhecimento histórico. Não conhecer somente a história da Europa, conhecer a história de outros continentes, certo? Então os povos árabes, a gente vai começar estudando sobre eles. Eles viviam na região da Península Arábica, do deserto da Arábia, fica ali no Oriente Médio. Fica entre os três continentes, entre a Europa, entre a Ásia e entre a África. O território do Oriente Médio é um território que é um espaço de disputa entre o norte do continente africano e o continente asiático. Então é uma região ali que está entre a transição, principalmente desses dois povos, certo? É uma região de deserto. O deserto da Arábia abrange quase toda a região. É uma região que é muito presente nos textos bíblicos, porque Jesus nasceu nessa região do Oriente Médio, da Península Arábica, é onde fica a Terra Santa, Jerusalém, Nazaré, essas cidades todas que a gente tem na Bíblia, né? A Palestina, a terra prometida da Bíblia, fica nessa região do Oriente Médio e outras regiões, certo? A história dos árabes, inclusive, é uma história que é presente no livro da Bíblia, além do livro do Alcorão. A origem dos árabes está lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, na parte que Abraão, que é considerado o fundador do povo judeu, do povo hebreu, ele também é o fundador do povo árabe. Abraão, segundo a tradição bíblica, ele vai ter 2 filhos. Um filho vai ser considerado o filho legítimo, Isaque, o filho da promessa, e o outro filho, Ismael, vai ser considerado o filho bastardo. Isso na tradição bíblica. Na tradição árabe, Isaque é o filho bastardo e Ismael é o filho legítimo. Então a história deles, de Abraão ele vai ser o fundador do islamismo, o fundador do judaísmo, e do judaísmo vai vir o cristianismo. Então Abraão é considerado o fundador das 3 maiores religiões do mundo, que são essas 3 religiões que estão no mundo até hoje. O islamismo, que atualmente é a religião que mais cresce no mundo, o judaísmo, que é a religião lá do povo da Bíblia, dos judeus, e o cristianismo, que vai vir do judaísmo, e vai ser a religião fundada por Jesus Cristo. Então, ele que começa essas 3 religiões. Então, vai surgir Ismael, que é considerado o fundador dos árabes, e aí ele vai desenvolver e ter família, a civilização, que segundo os árabes é fundada por ele, vai se desenvolver, e eles vão se organizar nessa região do deserto da Arábia, da Península Arábica, em várias tribos, certo? Vão ter muitas tribos. Eles eram todos politeístas, acreditavam em vários deuses, nesse período que a gente está começando a estudar. Haviam os beduínos, que eram comerciantes nômades que viajavam por essa região do deserto da Arábia, norte da África, continente asiático. Então eles eram os comerciantes do deserto, os navegadores do deserto, que eles iam de camelo por uma região e outra, trocando mercadorias, e também
aprendendo, absorvendo as culturas diferentes. E nós vamos ter as tribos que eram sedentárias, que ficavam ali localizadas nos locais específicos, que era uma região chamada de Árabe Feliz, porque era uma região que chovia muito, que tinham rios, pequenos lagos, eram os oásis desse deserto, que era onde as pessoas podiam desenvolver agricultura, criar animais e ter um desenvolvimento econômico melhor. Essas tribos, elas viviam lutando entre si por territórios, porque uma queria o território da outra, que era mais fértil e tudo mais. Vamos ter nesse período também, já existia a cidade de Meca, que é uma cidade fundamental para essa região. Na cidade de Meca era o centro religioso, e ali tinha um prédio que era onde se concentrava uma pedra que é chamada de Kaaba. Essa pedra ela é milenar. E é uma pedra preta, uma pedra preta com os escritos dourados. Os árabes acreditam que quem construiu o prédio da Kaaba, que botou aquela pedra lá dentro, foi Adão. Adão, primeiro homem do mundo, lá da Bíblia, também aparece aqui na religião islâmica, olha que interessante. Adão, e aí no dilúvio lá de Noé, que também aparece no islamismo, a Kaaba foi destruída e depois Abraão, junto com Ismael, que era o filho da promessa, reconstruíram esse prédio, botaram a Kaaba lá dentro. E a Kaaba era uma pedra que inicialmente era branca, mas ela se tornou negra com o passar dos anos por conta dos pecados. Ela foi absorvendo os pecados da humanidade e ela ficava negra. Então as pessoas elas iam até a Kaaba, faziam uma peregrinação em torno daquela pedra, porque era uma maneira de se purificar dos seus pecados. Isso desde o politeísmo. E acontece até os dias de hoje dentro da religião islâmica. Em 570, depois de Cristo, vai nascer um homem chamado Maomé. Era um comerciante, beduíno, nômade, semi-analfabeto, ele era órfão e ele foi criado pelos tios deles beduíno, então ele passou a vida inteira viajando pelo deserto. Teve contatos com outras culturas, inclusive com as religiões monoteístas que existiam na época, que era o cristianismo e o judaísmo. Aprendeu sobre essas religiões, sobre a figura de Deus, acreditar em apenas um Deus. E ele tinha o costume de ir para o deserto fazer meditações, meditar, fazer orações e meditações religiosas. E aí no ano de 610 ele vai ter, no meio de uma tempestade de areia, ele vai ter uma visão do anjo Gabriel. Nessa visão que ele tem do anjo Gabriel, ele vai receber de Deus, segundo o anjo, segundo que ele conta, a tarefa de pregar para aquele povo a conversão no Deus verdadeiro. Então ele tinha a missão de pregar para os irmãos que não eram apenas aquele povo descendente de Ismael, os árabes, mas era também para os judeus e também para os cristãos, que eram os descendentes de Isaac, que era o outro filho de Abraão. Pregar essa conversão, pregar essa mudança e essa adoração a um Deus único, que seria Alá. Alá não é um outro Deus, sétimo ano. Alá significa Deus em árabe. Então ele deveria pregar a adoração a Alá e a conversão desse povo à religião verdadeira, que era a religião que o anjo Gabriel tinha revelado para ele, que era a mudança que essas pessoas deveriam ter, porque elas estavam vivendo na corrupção, no pecado e tudo mais. E aí ele vai ter revelações ao longo de toda a sua vida. Essas revelações ele vai escrever, outras pessoas, já que ele não sabia escrever muito bem, que vai ser as revelações do Alcorão, o Corão, que é o livro sagrado dos islâmicos. E aí ele vai dar início a essa pregação por aquelas tribos, por aquele povo ali da Península Arábica, que é onde ele vai começar. Mas a missão dele não era pregar apenas para aquele povo, ele era pregar para o mundo inteiro se converter ao verdadeiro Deus, Alá, que não é um Deus diferente do Deus do judaísmo nem do cristianismo, ok? É só um nome que é diferente por conta da língua, certo? E aí, Maomé, ele vai começar e vai para Meca, que era a principal cidade religiosa, começa essa pregação, só que os religiosos da época ficam irritados com ele, perseguem ele, porque se a pessoa tem que abandonar o politeísmo para se tornar monoteísta, aquele povo que vivia ali não ia mais ganhar dinheiro. E aí ele foge de Meca para a cidade de Yatrib
Essa fuga é considerada o primeiro ano do calendário muçulmano. Ele então, lá em Yatrib, ele vai mudar o nome da cidade, né? Depois ela vai deixar de ser Yatrib, vai se passar a ser Medina, que é uma outra cidade importante do islamismo. Ele vai organizar ali o islamismo, organizar a religião, as pessoas vão se converter, vão seguir os seus ensinamentos. E ele também organiza um exército. Ele começa a organizar o povo para o povo invadir Meca. E aí o povo invade Meca, conquista Meca, toma a Caaba deixa de ser um monumento pagão e vai se tornar um monumento islâmico, monoteísta, e a partir de hoje, daquele momento, as pessoas iam ali para ter os seus pecados absorvidos, mas dessa vez não pelos deuses, mas por Deus, né, por Alá. E aí, depois que ele morre, a religião vai ser dividida em dois grupos. Os xiitas, que acreditavam que tinham que ser os parentes de Maomé a herdar o posto, né, de líder religioso, e depois os sunitas, que acreditavam na eleição. Os sunitas, eles vão acabar conseguindo vencer essa disputa, eles vão organizar aquela sociedade, organizar, né, a Península Arábica em califados, né, e os califas que vão governar aquilo ali, todos ligados à religião islâmica, e eles vão montar um exército poderoso que vai começar uma expansão pelos territórios. Como eu falei, a missão do islâmico, né, islamismo é o fiel a Deus, é aquela pessoa que é fiel. A palavra islâmica vai significar isso, né, o fiel à palavra, o fiel a Deus. E aí eles vão começar uma expansão pelos territórios. Eles vão conquistar territórios no continente africano, territórios na Europa, a Península Ibérica, Portugal e Espanha vão conseguir ser dominadas pelos árabes e vão passar muito tempo com os árabes comandando essas duas regiões, principalmente a Espanha. Os árabes só conseguem ser expulsos, né, da Espanha em 1592, lá no século XVI. E a religião islâmica, ela é fundada, né, ela é baseada em 5 pilares, que é o credo, você acreditar em Alá sobre todas as coisas e que o profeta Maomé foi o escolhido para ser profeta. Oração, eles devem orar 5 vezes ao dia, então tem o horário da oração. O islâmico, ele para tudo que ele está fazendo para orar. A caridade, eles devem doar parte daquilo que eles recebem para os mais pobres. O jejum e a peregrinação, pelo menos uma vez na vida, o islâmico deve fazer esse percurso por Meca, na Caaba, para os seus pecados serem absolvidos. As mulheres, elas são vistas, né, geralmente cobrindo os cabelos, com os véus, com os lenços que cobrem e só deixam o rosto. Em algumas culturas, nem o rosto delas podem aparecer, porque eles acreditam que a beleza da mulher ela deve ser destinada apenas ao marido, certo? Esses homens, eles podem ter mais de uma esposa, se casar várias vezes, desde que eles tenham sustento, condição de sustentar. Então, se eles não têm condição de sustentar, eles só podem ter uma mulher. Se eles têm condição de sustentar, eles podem ter mais de uma mulher. Os árabes, eles vão ter um grande desenvolvimento científico, um grande desenvolvimento arquitetônico, matemático, astronômico. Eles que vão inventar, por exemplo, os números que a gente usa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o numeral 0. São chamados de números arábicos, porque foram eles que inventaram esses algarismos. Conhecimentos astronômicos, como eu falei, e os povos que eles vão conquistando, eles vão levando essa ciência, eles vão levando a cultura, a religião, mas também os conhecimentos científicos para esses locais. Então, isso é bem interessante. Hoje é a religião que mais cresce no mundo, religião islâmica, em todos os lugares do mundo. Estão vinculados, principalmente na mídia, a grupos terroristas, né, já que o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001, foi organizado por grupos árabes, mas eles não são todos terroristas, certo? Então, tem muitas dessas discussões. O que mais chama a atenção de hoje, gente, na mídia é a questão do terrorismo, que vira e mexe,
estão vinculados, e a questão das mulheres por conta do véu e tudo mais. Certo? O outro reino que a gente vai estudar são os africanos, né? Primeira coisa, a África não é um país, falei isso para vocês, mas é sempre bom repetir. A África é um continente formado por vários países, por uma região extremamente diversificada. É um continente gigantesco, ok? É uma região que desperta, desde a antiguidade até os dias de hoje, muito preconceito. Porque, como eu falei para vocês, a gente estuda a história do ponto de vista da Europa. E do ponto de vista da Europa, o africano é uma pessoa diferente, é um ser diferente, certo? Então, lá na Grécia Antiga, Heródoto já tinha falado que aquele povo era negro por causa do calor. Durante a Europa, do período medieval, a figura do diabo vai ser sempre negra, em referência a essa ideia do calor, do pecado, do mal que vinha desses povos, ok? Então, é um povo que carrega uma série de preconceitos desses outros povos. Os europeus não sabiam como é que eles viviam, então imaginavam várias coisas, que eles não tinham cabeça, que eles eram selvagens, que eles esquartejavam, que eles só tinham um pé, que eles só tinham um olho. Era na África que tinha os ciclopes, era na África que tinha os monstros, então eles tinham essas ideias meio estranhas, né, sobre os africanos. Uns personagens importantes das sociedades africanas eram os griots, e aí eu já estou falando dos aspectos positivos, que eram os contadores de história. Praticamente em todas as civilizações vão ter essa figura dos griots. Podem receber outros nomes, mas eram aqueles que eram os responsáveis por contar a história, por preservar a memória. Essas civilizações africanas, elas tinham esse destaque da preservação da memória, certo? Da preservação das histórias. Então, haviam essas cerimônias organizadas por esses griots, onde eles cantavam músicas, dançavam, e haviam as contações de história que eram passadas, né, de pai para filho, nas sociedades que não tinham escrita, e até nas que tinham, mas também eram contadas de pai para filho, preservando assim as tradições desses grupos. O território do continente africano é diversificado, tem deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, fica na África, no norte da África. Tem regiões de savana, tem regiões de florestas tropicais, como a gente tem aqui a Amazônia, tem regiões parecidas. As savanas é onde vivem os animais que a gente vê nos filmes, o leão, a girafa. Nas florestas tropicais onde vivem os gorilas, né? Então tem uma diversidade de animais muito grande, de plantas muito grandes, de muita coisa dentro desse continente. Durante o período de expansão da cultura árabe, o continente africano foi um dos primeiros territórios a receber esses árabes em grande quantidade, e muitos desses povos se converteram ao islamismo. A África, sétimo ano, ela tem uma diversidade religiosa grande, tanto as religiões, né, de origem africana e tudo mais, quanto boa parte dos povos se tornaram islâmicos, se converteram ao islamismo. Dentre as atividades comerciais, as atividades econômicas, o comércio era uma atividade importante, eles comercializavam ouro, o continente africano é riquíssimo em ouro. Até hoje tem exploração de ouro e de pedras preciosas naquele continente. Uma dica de filme para quem gosta de assistir é o filme Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio, que conta sobre essa exploração desses recursos minerais no continente, que acontece até a atualidade, certo? E é um dos motivos da pobreza extrema do continente africano, de alguns territórios do continente africano. Noz de cola, que é uma semente considerada revigorante, e essa semente, a noz de cola, é que vai dar origem aos refrigerantes tradicionalmente pretos que as pessoas tomam, que eu não bebo mais, que é a Coca-Cola, Pepsi Cola, Dolly Cola, que eu sei que vocês adoram, certo? Tudo vem da noz de cola.
cobre, sal e escravos. O continente africano era um continente de tradição escravocrata, eles comercializavam cativos. Como isso, professora? Lembro lá do sexto ano, como que uma pessoa se tornava escravo, prisioneiro de guerra ou pagamento de dívidas. Aqui no continente africano havia essa troca de mercadorias, e uma das mercadorias eram os escravos. Quando uma tribo conquistava outros perdedores, se tornavam escravos e eles comercializavam essas pessoas. Então aqui era comum eles escravizarem. Mas aqui a escravidão, como a gente já estudou, não tem a ver com pele, cor da pele, tem a ver com uma condição. O escravo não era, não sofria os castigos físicos que a gente viu aqui no Brasil, né, que a gente vai estudar melhor aqui no Brasil. O escravo aqui que era comercializado na África era por uma outra condição, era por ter perdido a guerra. Então ele ia prestar serviços para o senhor, é como se ele se tornasse um servo daquele senhor, recebia alimentação, se ele fosse um estudioso, podia trabalhar em altos postos, ele não ia ser humilhado simplesmente pela sua cor de pele, como a gente viu aqui no Brasil. A África ela vai desenvolver, vai ter, né, além das tribos, né, dos povos, vão ter povos nômades, vão ter povos sedentários que estavam nos princípios de desenvolvimento e vão ter grandes impérios. Alguns desses grandes impérios vão se converter ao islamismo, que é o caso desses que a gente vai falar aqui. O Império de Gana era riquíssimo em ouro, então era um dos maiores comerciantes de ouro do continente africano. O Império de Mali, que vai suceder o Império de Gana e vai ser um dos principais impérios islâmicos do continente africano. E o Império de Songhai. Em Songhai, que é o que eu vou destacar, Songhai vai ser criada uma das principais cidades universitárias do mundo. Nesse período, a cidade de Timbuktu era a maior cidade universitária que a gente tem dentro do mundo. Dentro da Europa, por exemplo, não temos cidades universitárias. Dentro do continente asiático, não se tem registros. Vai ser na África, em Timbuktu, que vai ter um centro de desenvolvimento de cultura astronômica, matemática, tudo vai acontecer dentro desse continente, dentro dessa cidade de Timbuktu, dentro do continente africano. Então vão vir pessoas de várias regiões, inclusive da Península Arábica, da região do Oriente Médio, estudarem Timbuktu no Império do Songhai. Então olha a grandiosidade do continente africano, que a gente não estuda. Infelizmente, pelo tempo da aula, não dá pra gente abordar mais sobre o continente africano, nem sobre os povos árabes. A minha aula já tá bem grande. Mas eu espero que vocês entendam. Qualquer coisa me chama no privado. E em outras oportunidades a gente trabalha mais sobre essas culturas diferentes. Beijos, até a próxima aula.